Na Base Nacional Comum Curricular, as aprendizagens estão estruturadas em competências e habilidades. Mas o que é competência? Provavelmente você já deve ter ouvido algum pai, alguma mãe, alguma pessoa. Provavelmente você já deve ter ouvido de alguém que você é um professor competente. O que significa isso? O que a pessoa quer dizer com esta frase, com essa fala? Com certeza, o que a pessoa quer dizer é que você realiza um bom trabalho com eficiência, que você ensina com eficiência, que os alunos conseguem aprender nas suas aulas. E para ser um professor competente, o que é preciso? É preciso conhecimento, né? Ou seja, o professor precisa dominar o conjunto de conhecimentos que são abrigados na área em que ele escolheu. É preciso algumas habilidades. Preciso habilidade, né, de comunicação, de expressão, habilidade de identificar, interpretar, compreender, gesticular. É preciso também que esse professor tome algumas atitudes, se posicione em relação a esses conhecimentos que ele domina. Qual será o meu posicionamento? Será um posicionamento alienado diante desses conhecimentos? Será um posicionamento crítico, reflexivo, dialógico? Eu vou me colocar numa posição superior em relação aos meus alunos? Eu sou o detentor do conhecimento, meus alunos são copos vazios em que eu vou preencher com o meu conhecimento? Ou eu vou me colocar numa posição de alguém que tem mais experiência, que teve algumas oportunidades que os meus alunos ainda não tiveram e que eles tiveram as suas oportunidades, têm as suas experiências, então nós vamos trocar essas experiências de uma forma em que eu respeite a posição dos alunos, os seus conhecimentos prévios, eu valorize esses conhecimentos, toda a potencialidade que eles possuem, que eu compreenda e respeite a diversidade, né, as diferenças entre esses alunos. Então, se eu sou competente em ensinar, é necessário, além do conhecimento, do domínio sobre o conhecimento, se fazem necessárias outras dimensões, né? Se fazem necessários outros elementos. É preciso que eu domine algumas habilidades. É preciso que eu tome alguma atitude diante desse conhecimento, me posicione diante desse conhecimento e pautado por princípios e valores. Então, competência na Base Nacional Comum Curricular é a mobilização, a junção de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. É só a partir do momento em que o indivíduo construa algum conhecimento, desenvolva algumas habilidades para se posicionar diante desse conhecimento, para utilizar esse conhecimento, né, na sua vida concreta e se paute por valores, princípios, né, éticos, de respeito, de empatia, de criticidade, é que esse indivíduo, então, será competente em alguma coisa. Vamos pensar no contexto escolar, considerando a situação do João Pedro, um aluninho que acabou de ingressar no primeiro ano do ensino fundamental e ainda não consegue ir ao banheiro sozinho fazer as suas necessidades. A professora do João Pedro, então, vai ensinar como ele deve fazer para conseguir ir ao banheiro sozinho fazer as suas necessidades. Então, ela explica para o João Pedro, quando ele perceber alguns barulhinhos na barriga, começar a soltar uns punzinhos, sentir um pouco a barriga estufadinha, provavelmente ele precisa, o corpo dele está precisando ir ao banheiro fazer número 2.
porque é no banheiro que a gente faz as nossas necessidades. A gente vai fazer o xixi, o cocô, e não é na roupa, não é na sala de aula. Então, a professora orienta o João Pedro. Olha, quando você perceber alguns desses sinais que a professora te explicou, você levanta a mão e pede que a pro deixa você ir até o banheiro. Muito bem. Numa outra aula, o João Pedro levanta a mão. Pro, está acontecendo aquilo que você falou. A professora então orienta o João Pedro para que ele vá até o banheiro e faça o número 2 lá no banheiro. Chegando até o pátio da escola, o João Pedro se defronta com duas portas. São 2 banheiros. Em uma porta tem uma plaquinha escrito menino e na outra escrito menina. Mas além da plaquinha também tem um desenho, uma figura de menino e outra de menina. O João Pedro, que já aprendeu a ler imagens lá na educação infantil, já aprendeu a diferenciar os gêneros masculino e feminino através da leitura de imagem, da alfabetização estética que ele participou, realizou durante a educação infantil. Ele então decide entrar na porta que tem o desenho do menino, mesmo não conseguindo ler ainda o código da língua, ler a palavra menino, mas ele seguia pelo desenho, pela imagem. Entra no banheiro dos meninos, faz as suas necessidades e volta para a sala de aula. Nessa situação, nós podemos considerar que o João Pedro foi competente em ir ao banheiro sozinho e realizar as suas necessidades. Vamos analisar. Houve algum conhecimento envolvido nessa situação? O João Pedro precisou mobilizar algum tipo de conhecimento? Com certeza. O conhecimento sobre os sinais da vontade de fazer o número 2, que a professora ensinou para ele. O conhecimento sobre a leitura de imagem, a alfabetização estética, que o João Pedro construiu durante a educação infantil. O João Pedro mobilizou alguma habilidade nessa situação? Com certeza. Ele se expressou para a professora, ao levantar a mão e dizer a ela que estava sentindo aqueles sinais que ela havia dito. Ele também foi até o banheiro, empregando habilidades de andar, de se comunicar. Chegando até o banheiro, ele tomou uma atitude. Ele decidiu, a partir dos conhecimentos que ele mobilizou e das habilidades, ele decidiu entrar no banheiro que tinha o desenho do menino. Mesmo inconscientemente, essa decisão foi pautada por princípios, por valores, porque ele já aprendeu que no banheiro das meninas existe alguma configuração especial que é para as meninas e que não tem no banheiro dos meninos, que o banheiro dos meninos é especialmente planejado, pensado para os meninos, e que ele não pode invadir esse espaço, esse ambiente que é exclusivo das meninas. Então, ele colocou em jogo, nessa situação, o valor do respeito às diferenças de gênero. Então, nessa situação, nós podemos considerar que o João Pedro foi competente. Por quê? Ele mobilizou conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. A Base Nacional Comum Curricular apresenta um conjunto de 10 competências gerais que devem ser desenvolvidas, trabalhadas ao longo da educação básica. Então, desde a educação infantil até o ensino médio. São 10 competências que propõem conhecimentos, saberes, habilidades, atitudes, valores que devem ser trabalhados e desenvolvidos com os alunos nas escolas. Quem deve trabalhar com essas competências? Qual componente curricular é responsável pelo desenvolvimento dessas 10 competências gerais? Não existe um único responsável, um único componente ou uma única área do conhecimento. Todos nós, educadores, professores, gestores, colaboradores, merendeiras, porteiros, faxineiras, todos
todos nós somos responsáveis por desenvolver, por trabalhar essas competências gerais nos alunos. Quais são essas competências gerais? Como eu falei, são 10 competências gerais. Elas expressam as aprendizagens essenciais aplicáveis na vida. São saberes, habilidades que devem ser aplicados na realidade concreta, no nosso cotidiano, da nossa vida. No contexto de trabalho, no contexto familiar, religioso, comunitário, nos contextos de relação social. E essas competências gerais devem proporcionar ao indivíduo, ao aluno, à aluna, o protagonismo dos seus processos pedagógicos. Então, o aluno, através do desenvolvimento dessas competências, deve ser capaz de assumir o protagonismo sobre as suas aprendizagens, sobre os seus processos. Ele deve ser capaz de expressar as suas necessidades, as suas demandas em termos de aprendizagens. Ele deve ser capaz de contribuir para o planejamento das estratégias, das ações pedagógicas que serão realizadas para que ele desenvolva essas aprendizagens que ele necessita. Ele deve ser capaz de se autoavaliar, de avaliar, verificar se ele está avançando nesses processos pedagógicos, na direção do desenvolvimento dessas competências, dessas habilidades, dessas aprendizagens. Essas competências gerais também devem contribuir para que o aluno tenha, né, a oportunidade de uma educação integral, global, que proporcione o desenvolvimento de todas as dimensões que constituem o ser humano, da dimensão intelectual, física, emocional, social e cultural. E também essas 10 competências gerais, elas devem proporcionar para o aluno uma educação inclusiva, uma educação que seja para todos, que garanta os princípios da igualdade, da diversidade e da equidade. Então, as 10 competências gerais propostas na BNCC foram pensadas e elaboradas em função de garantir, de proporcionar ao aluno esse protagonismo, essa educação integral, essa formação global e uma educação inclusiva, uma educação que seja para todos. Essas 10 competências gerais podem ser reunidas em 3 grandes grupos. Nós temos aquele grupo das competências que estão diretamente relacionadas, concentradas, né, ao conhecimento, a diferentes saberes que concentram, né, que potencializam esses conhecimentos, esses diferentes saberes, que é a competência geral número 1, número 2 e número 3. A competência geral número 1, ela diz respeito ao conhecimento sobre o mundo físico, social, cultural e digital. E que o aluno seja capaz de valorizar e utilizar esses conhecimentos para entender e explicar a realidade, a sua vida concreta e continuar aprendendo, colaborando com o outro, com os processos de aprendizagem e desenvolvimento dos seus semelhantes, dos seus pares. A competência número 2 diz respeito ao pensamento científico, crítico, né, criativo, em que o aluno deve ser capaz de exercitar a sua curiosidade intelectual, de desenvolver essa curiosidade de pesquisador, investigativa, de descobrir as coisas e utilizar as ciências com criticidade, com um posicionamento crítico, né, diante dessas descobertas e criatividade, né, seja capaz de repensar essas descobertas, esse conhecimento científico, reelaborar, fazer novas descobertas, né, de forma crítica e criativa, para que ele possa, então, investigar causas, possa elaborar e testar hipóteses diante de desafios, de situações que precisam ser modificadas, transformadas,
né? Seja capaz de formular e resolver problemas e criar e propor soluções para esses problemas. Essa é a competência número 2. E a competência número 3, que também faz parte desse grupo das competências diretamente relacionadas ao conhecimento, ela diz respeito ao repertório cultural, em que o aluno deve ser capaz de valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais. Para isso, ele precisa conhecer essas manifestações artísticas e culturais. Ele precisa investigar, pesquisar, analisar, para que ele seja capaz de fruir, de fazer uso, tirar proveito, né? Aprender com essas manifestações, para que ele seja capaz de participar dessas diferentes práticas artísticas, culturais da humanidade, de forma ética, crítica, responsável. Então são essas 3 competências gerais, a 1, a 2 e a 3, que fazem parte desse grupo diretamente relacionado ao conhecimento, aos saberes. Nós temos também o grupo das competências ligadas às habilidades, ao saber fazer, que são as competências número 4, 5 e 6. A competência geral número 4 diz respeito à comunicação, às habilidades comunicativas, em que o aluno deve ser capaz de fazer uso, utilizar as diferentes linguagens, verbal, visual, verbo visual, escrita, sonora, corporal, libras, para se expressar, né? e compartilhar informações, né? Experiências, ideias, sentimentos, estados emocionais e produzir sentidos a partir dessa partilha, produzir sentidos que o levem ao entendimento mútuo, ao respeito às diferenças, à diversidade. Então, a competência geral número 4, ela diz respeito às habilidades de comunicação, de utilizar, né, as diferentes linguagens para se comunicar, expressar, atribuindo sentido a essas comunicações e respeitando, né, os diferentes pontos de vista, toda a diversidade cultural, né, em que nós temos contato e estamos inseridos. A competência número 5 diz respeito à cultura digital. Então, o aluno deve ser capaz de compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Então, é fundamental que, no contexto da contemporaneidade, os alunos aprendam, conheçam diferentes tecnologias digitais, saibam utilizar essas tecnologias, né, em situações comunicativas, em pesquisas, em processos criativos, em processos pedagógicos, né, de estudo, de aprendizagem, mas que esse uso seja de forma crítica, responsável, né, significativa, ética, e que também esse aluno seja capaz de criar tecnologias digitais, para que ele consiga se comunicar, para que ele consiga acessar e produzir informação, conhecimento, para que ele seja capaz de resolver através, né, das tecnologias problemas e exercer, né, o seu protagonismo e a sua autoria através da criação de novas tecnologias, de novos meios, ferramentas, né, tecnológicos. Então, a competência número 5, ela está relacionada a essa cultura digital, que é extremamente importante no contexto atual que nós estamos inseridos. A competência geral número 6 diz respeito ao trabalho e o projeto de vida. Então, é esperado que o aluno seja capaz de valorizar e se apropriar de conhecimentos e experiências que ele vai construindo ao longo da sua vida acadêmica, escolar, através das suas experiências cotidianas, dos diferentes contextos em que ele circula, que ele saiba, que ele consiga, que ele seja capaz de valorizar esses conhecimentos, esses saberes e se apropriar desses conhecimentos
para que ele possa então construir a sua identidade, se posicionar diante dos fatos, das situações, dos temas e das experiências que ele vivencia. Para quê? Para que ele possa entender o mundo, a sua volta, o meio, o contexto do trabalho, e que ele possa fazer escolhas alinhadas aos princípios de cidadania, para que ele consiga elaborar, concretizar o seu projeto de vida, os seus sonhos, de forma em que ele possa valorizar os saberes, os conhecimentos, as aprendizagens construídas ao longo da sua trajetória para a realização, para a concretização desse projeto de vida, garantindo, né, uma atuação desse aluno alinhada com a liberdade, com a autonomia, com a criticidade e de forma responsável, ética. Então, a competência número 6, ela está diretamente relacionada ao projeto de vida, que é fundamental de ser trabalhado no contexto atual. As escolas, elas estão reformulando seus currículos, seus projetos pedagógicos, olhando com especial atenção, oportunizando espaço pedagógico para o desenvolvimento dos projetos de vidas dos seus alunos. Então, essas três competências, a número 4, 5 e 6, fazem parte, né, do grupo das competências diretamente relacionadas ao desenvolvimento de habilidades, né, de saber fazer. E, por fim, nós temos o grupo das competências gerais relacionadas diretamente a atitudes e caráter, aos princípios, valores. Então, são 4 competências gerais, a número 7, a número 8, a número 9, a número 10, que estão relacionadas diretamente à dimensão socioemocional. Então, a competência geral número 7, ela diz respeito à argumentação. O aluno deve ser capaz de argumentar os seus pontos de vista, os seus posicionamentos, com base em fatos, né, em dados, em informações confiáveis, para que ele consiga formular, renegociar, defender ideias, pontos de vistas, tomar decisões que sejam comuns ao grupo em que ele está inserido, tomar decisões comuns com base em dados, em informações, respeitando, né, e considerando, né, os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável, a ética. Então, a competência número 7 está relacionada com essa capacidade de argumentar, né, de forma consciente, ética, crítica, responsável. A competência número 8, ela diz respeito ao autoconhecimento e o autocuidado, né? O aluno deve ser capaz de conhecer-se, né, de conhecer a si mesmo, de compreender a si mesmo, as suas limitações, suas potencialidades, no contexto da diversidade humana em que ele está inserido. E também deve ser capaz de se apreciar. Isso está relacionado com autoestima, com a sua valorização, a valorização das suas potencialidades, das suas habilidades, capacidades, para que ele seja capaz de cuidar de si mesmo, da sua saúde física, emocional, mental, que ele seja capaz de reconhecer as suas emoções, os seus estados emocionais, assim como reconhecer as emoções, os estados emocionais do outro, de forma autocrítica, de forma que ele seja capaz de lidar com essas emoções, com esses estados emocionais, com as suas limitações e com as emoções do outro. A competência geral número 9, ela diz respeito à empatia e à cooperação. O aluno deve ser capaz de exercitar a empatia diariamente, né, nas suas relações com o outro. Ele deve ser capaz de praticar o diálogo, a resolução de conflitos através do diálogo, da troca, da compreensão, seja capaz de cooperar, de trabalhar de forma colaborativa, para que
ele possa ser respeitado e respeitar o outro nessas relações sociais, para que ele possa promover o respeito ao outro, respeitar os direitos humanos, praticando, o acolhimento e a valorização da diversidade, das diferenças de cada um, sem preconceitos, respeitando essa diversidade cultural, étnica, racial, de gênero, nessas relações sociais. Praticar a empatia, saber se colocar no lugar do outro. E, por fim, a competência geral número 10, que diz respeito à responsabilidade e cidadania. Essa competência, ela pressupõe que o aluno seja capaz de agir de forma individual, pessoal e coletiva, com autonomia, responsabilidade, resiliência, flexibilidade, para que ele possa tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis, solidários em relação ao outro, em relação à convivência, em relação ao meio ambiente, aos diferentes contextos sociais que ele transita. Então, essas 4 competências gerais, a número 7, 8, 9 e 10, estão relacionadas a atitudes e valores, às competências socioemocionais, que são extremamente importantes para o contexto atual e para a formação desse cidadão para o futuro, para o presente, para a sua formação profissional. As competências socioemocionais, que são essas capacidades individuais de cada um de nós, em lidarmos com as nossas emoções, com as emoções dos outros, em nos relacionarmos com as outras pessoas, em sabermos reconhecer as nossas limitações e as nossas potencialidades, as limitações e as potencialidades do outro, de forma que eu consiga avançar no meu processo de aprendizagem e desenvolvimento de forma saudável, positiva. Então, a gente pode considerar rol de competências socioemocionais, no qual as 4 últimas competências gerais da BNCC estão diretamente relacionadas, as capacidades de alcançar objetivos, que estão relacionadas à responsabilidade, à persistência, à perseverança, à autoeficiência, às capacidades de controlar as emoções, que estão relacionadas à reatividade, essa capacidade da gente reagir positivamente a essas emoções, a esses estados emocionais, ao humor, à autoconfiança, à autoestima, à capacidade de trabalhar em grupo, em equipe, que estão relacionadas à extroversão, essa capacidade da gente se comunicar, se relacionar, expressar as nossas ideias, os nossos pontos de vista de forma respeitosa, ética, a sociabilidade, em que a gente consiga estabelecer relações nos diferentes contextos sociais que a gente transita, a adaptabilidade, a capacidade da gente se adaptar, a resiliência, a gente conseguir se adaptar aos diferentes contextos, diferentes situações, em que a gente está inserido ou que a gente passa no nosso dia a dia, ao longo da nossa experiência de vida. Então, essas são as competências gerais propostas pela BNCC e que devem ser trabalhadas ao longo da educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, por todos os agentes envolvidos no processo pedagógico. Então, é responsabilidade de todos, professores, gestores, merendeiras, porteiros, colaboradores, famílias, sociedade, comunidade, alunos, o desenvolvimento dessas competências que a gente falou aqui, ok?